Beleza? Amém? Gente, hoje é o primeiro culto, né, que a gente colocou o nome de culto de finanças. E às vezes você pode ficar até pensar, né, por que tem a ver isso, né? Qual que é? Por que culto de finanças? Já vai falar de dinheiro? Mas a gente tem que fazer valer o nosso tempo nessa terra. E até quando a gente abre o coração e a nossa vida para entender as coisas de Deus, a gente tem que fazer valer, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. Às vezes as pessoas elas começam a fazer as coisas e ela não põe o coração naquilo. Eu vou pedir para vocês ficar quietinho, tá? Depois bebe água, bebe logo e depois fica quietinho. Não sou chato, é que eu quero que você aprenda bem. Amém? Amém? Olha para mim. Amém? Amém? Amém, igreja? Então tá. Então eu vou começar falando aqui, Salmo 37, 4. Fala assim, ó. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Esse salmo, ele é do glória mesmo, né? Aleluia, Deus vai atender os desejos do meu coração. Só que muitas vezes a gente compreende e traz para o entendimento de Deus o nosso entendimento. É mais ou menos assim. Imagina que você é uma pessoa discreta, respeitosa. Tipo assim, eu falo respeitosa por exemplo, você vai na casa de alguém, você não vai entrando se a pessoa não te convida, né? Normal. Mas aí de repente uma pessoa vem e que você não conhece, ela já entra na sua casa, está acompanhado de um colega. Já entra, já senta lá, já pega, encosta em você, já pergunta o que tem na geladeira, você vai achar esquisito, né? Então, isso é o quê? É uma pessoa que age com você a partir do ponto de vista dela. Aí se você pega e fala, ô meu camarada, como que você vai entrando na minha casa assim, né? Aí a pessoa fala, eu sou assim, quem quiser. Quando você for na minha casa, você fica à vontade. Tá, tem pessoas que são assim, tudo bem. Mas eu não posso tratar as pessoas da forma que eu sou. Eu não posso considerar que você é de uma maneira porque eu sou daquela maneira. Eu não posso ter uma atitude de intimidade com a pessoa só porque eu permito isso. Vocês estão entendendo, amém? Então, o conceito da outra pessoa, ela não parte do que você é. É igual aquela pessoa que ela é honesta, ela é ingênua, né? Ela não vê maldade em ninguém. Confia até demais. Só que por ela não fazer mal para ninguém, ela acha que ninguém vai fazer mal para ela. Porque ela é honesta, ela acha que todo mundo é honesto. Isso é um problema. Porque ela trata as pessoas do ponto de vista dela. Porque ela não precisa de ajuda, ela acha que ninguém precisa. Às vezes isso aí entra até para os obreiros, pastores egoístas, né? Porque eles têm uma segurança em Deus, não tem um problema, eles não conseguem enxergar o problema do outro. É um erro, é errado. Jesus não tinha problema nenhum. E ele suspirava de compaixão pelas pessoas. Amém? Então, se esse é o seu Salvador, você tem que entender como que ele é. Então, eu não posso formar conceito. É como você vai na casa do pai de um amigo. Aí você entra e aí chega lá, senta no sofá e põe o pé naquelas mesinhas de centro assim. Aí, meu pai não gosta disso. Então, ou seja, eu tinha que entender como que é o pai, ou usar uma regra geral. O que é a regra geral da descrição do respeito, né? Então, se na minha casa eu coloco o pé no negócio lá, que se quebrar eu vou pagar, é meu. Na casa dos outros eu não vou fazer isso. Na casa dos outros, mal eu vou me mover se alguém não convidar, né? Pode sentar, né? Pode, fica à vontade. Né? Senta aqui, senta ali, vou ao banheiro. Então tem uma conduta, a gente tem uma conduta.
Então, você não pode enxergar o que Deus quer dizer do seu ponto de vista. É um erro, é uma perca de tempo isso. O que eu quero dizer é que existe um princípio bíblico, mas a gente anda muito pelo princípio religioso e cultural, gospel, né? Então, quando fala assim, Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. Aí a pessoa ela pode ter um desejo egoísta e ela acha porque ela entendeu assim, Deus vai cumprir o desejo egoísta dela. Você sabia que nada no mundo... tem um café aqui. Nada que é construído no mundo, tudo tem um propósito. Tudo. A forma que a propaganda é apresentada, a forma da mídia, a forma do entretenimento, os filmes, séries, a forma que é formado os streams, tudo tem um propósito. Foi feita uma estatística que diz que 80% do tempo que uma pessoa gasta numa plataforma de stream é Netflix, Disney, essas coisas, né? 80% é para escolher o que vai assistir. 80% do tempo. Ou seja, a plataforma ela foi criada não para te dar praticidade e variedade. Ela foi criada para você perder tempo. Então, como que uma pessoa ela é inteligente com relação à plataforma? Claro que você pode ir lá olhar o que tem disponível, né? Lógico. Mas o mais inteligente, falar assim, eu quero assistir Rambo 2. Onde que tem o Rambo 2? No Prime. Vou lá no Prime e assisto o Rambo 2. Eu não vou ficar. Aí começa, vou procurar o Rambo 2. Olha, tem aqui o filme do Tom Cruise. Olha, tem... Eu dormi. Não assistiu nada. Ficou só mexendo, procurando. Perdeu-se muito tempo. Hoje, a rede social, o reverendo PS deu uma mensagem falando sobre isso, maravilhoso, tremendo. Não vou dizer maravilhoso, não. É desesperadora. Jesus ele veio para trazer espada, né? Ele veio para trazer paz, é espada. Então, a mensagem ela é desesperadora. Por quê? As pessoas elas ficam tanto nas redes sociais, porque as redes sociais ela promove um tipo de comunhão fácil. O que é aquela partezinha lá de cima lá, que o pessoal chama de stories? Aqui lá, quando você fica olhando aquilo, você está olhando a vida das pessoas e as pessoas estão olhando a sua. É um tipo de comunhão. Não estou falando que não pode fazer, tá? Não falei isso. Mas é um tipo de comunhão. Então a pessoa, olha, o fulano foi numa festa. Olha, o fulano está na praia. Olha, o fulano comeu um bolo. Olha, o fulano, né, formou a filha do fulano. Olha, aniversário do filho do cicrano. Aí você coloca lá, né, alguma coisa, uma atividade sua, tal, adorando o Senhor, né? Então, aí isso é um tipo de comunhão. Pode existir? Pode. Só que isso não pode usurpar a comunhão com Deus. Eu não posso ficar nisso e não ler a Bíblia. E não orar com tempo de qualidade com Deus. E não falar com Deus e ouvir Deus para a minha vida. Porque aquele negócio lá, ele não vai te dar uma resposta na sua relação com seu filho, por exemplo. Ele não vai te dar uma resposta financeira para você prosperar. Não vai dar. Na verdade, só alimenta outras cobiças. O obreiro, o pastor, não vai dar uma palavra para você pregar, a não ser que você seja um papagaio que vai imitar os outros. Vai pegar um trecho lá e vai imitar. Ou seja, é uma comunhão superficial. Sabe comunhão superficial? É assim, ó. Aquela pessoa que a gente chama de conhecido, né? Que tem amigo, tem poucos amigos, né? Tem amigo, tem colega e tem o conhecido. Você vai ver quando você vai se referir à pessoa, você fala, é o meu conhecido. O conhecido é aquele assim, é igual o Erivelto, só, né? Tá na paz. É o conhecido. Você fazer um pro cara, não dá para você saber se ele tá triste, se ele tá passando fome, se ele tá... Qual que é o pensamento político, se ele é petista, se ele é Bolsonaro, não dá para saber. Porque você vai, não tá nem aí, se a mulher dele morreu, se a mulher dele foi embora, se ele tá triste, se ele tá casado, você não sabe. Não dá para saber. É uma comunhão superficial. Quanto mais próximo da pessoa, mais você entende a pessoa, mais você sabe da pessoa.
Você vai num lugar com a pessoa, num restaurante, por exemplo, ou uma lanchonete. Aí a pessoa vai no banheiro, aí o cara vem anotar o pedido, você fala, para ele é um X-tudo, você sabe até o que ele quer. Você conhece a pessoa. Ó, esse aqui, ó, o dele é um X-salada, mas sem cebola, ele não gosta, você já sabe até. Aquelas comunhão de mãe, né? Mãe conhece na pisada, né? A Lisandra fala, na pisada. Pisou, o que foi? Nada, piorou. O nada é pior, né? Tem que falar logo, né? É igual o homem que é besta que quer enganar a mulher, né? A mulher, ela se faz, ela nunca é enganada, não adianta, né? O negócio é jogar limpo logo e falar, eu sou um safado sem vergonha, do que... Essa é a alma do ser humano, já vão aprendendo, né? É a verdade. O Evangelho, ele quer envolver toda a sua vida, quer aprender você a lidar com tudo. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano, o marido dela teve amante 10 anos, ela nunca soube. Sabe o caramba, ela fez de besta 10 anos. A verdade é essa, né? Mas ela sempre soube, né? Então, ou seja, o ser humano vai aceitando algumas prisões para sobreviver. Esse não é um propósito de Deus, tá? Então, o propósito de Deus é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ser livres, né? Então esse trecho ele fala assim, deleite-te no Senhor, e ele vai satisfazer os desejos do coração. Vamos entender um pouco o desejo, quero falar um pouquinho agora. O que seria o desejo? O desejo não tem nada a ver... voltando, eu falei sobre o mundo, né? O mundo ele sempre vai criar situações para o imaginário. Filmes, mídia, é para formar o imaginário, né? Então, por exemplo, qual a maior referência da luta anti-escravidão que você lembra, que a história que a escola ensina? Qual que é o cara? Tem o nome lá. O cara que era escravo e ele é a luta do movimento negro contra a escravidão. Como que é o nome do cara lá? O Zumbi dos Palmares, né? Só fala do zumbi, né? Já viu? Então, isso por quê? Porque houve uma iniciativa histórica de intelectuais de esquerda de colocar ele como o herói da luta contra a escravidão, né? Então, isso criou para nós um imaginário. Mas os maiores... os que mais lutaram contra a escravidão e que tiveram êxito ainda no período imperial, como negros, que foram exemplos de sucesso da época, foi um camarada chamado José do Patrocínio, por exemplo. Inclusive é aquela ruazinha atrás da igreja lá das Aranhas, chamada José do Patrocínio. Olha o tamanhozinho da rua que deram o nome pro cara. José do Patrocínio, ele era um rábula. Sabe o que é rábula? Rábula era um advogado sem estudo, sem faculdade. Ou seja, o cara era tão bom que conseguia atuar como advogado sem ter feito faculdade. Imagina? Era um negro.